Ora, como que a gente faz essa calagem? Essa calagem é feita quando a gente coloca algum tipo de material e geralmente a gente usa o calcário. O calcário, ele é uma rocha moída. Ele é um pozinho bem fininho, que vocês vão ver daqui a pouco, e que você compra, ele vem em saco de 25 ou de 1 quilo, depende da quantidade aí que você precisa. Você encontra para comprar nas principais casas agropecuárias, também tem pela internet, é muito fácil de você comprar. E também você pode usar fontes alternativas, por exemplo, a casca de ovo, depois que você seca ela ao forno, no fogo, em algum lugar, e você tritura, deixa bem fininha, ela também tem uma capacidade de neutralização da acidez do solo. Entretanto, como algumas pesquisas já mostraram, inclusive 2 artigos recentes mostraram que a casca de ovo moída, ela não tem a mesma capacidade de neutralização de acidez que o calcário, principalmente em solos onde tem bastante matéria orgânica. Num solo como esse aqui que a gente está formando, que ainda não tem muita matéria orgânica, ele vai ter o mesmo efeito do calcário na neutralização da acidez. Mas a partir do momento que a gente começar um incremento de matéria orgânica, que aumenta a quantidade, já a casca de ovo já não vai ter essa mesma capacidade, porque a matéria orgânica ela tem um efeito tampão. Ela começa a diminuir a capacidade, o efeito de neutralização. Então, devido à granulometria, que fica um pouco mais grossa da casca de ovo moída, ela já não consegue ter o mesmo efeito do calcário, tá? E outro material também que tem um efeito positivo na neutralização é a cinza de madeira. Então, quando você queima a madeira e pega aquela cinza, ela tem bastante carbonato também, então ela tem essa capacidade de neutralizar a acidez. Agora eu vou falar um material aqui que todo mundo faz confusão, acha que neutraliza, mas não neutraliza, que é o gesso agrícola. O gesso agrícola, ele é um sulfato de cálcio. Então, esse, apesar dele ter o cálcio, como o calcário, como a casca de ovo, como a cinza de madeira, ele não é um carbonato, ele é um sulfato de cálcio. E por ele ser esse sulfato, ele não tem a capacidade de neutralizar a acidez. Então, para neutralizar a acidez do solo, a gente pode usar, então, o calcário, a cinza de madeira e a casca de ovo triturada. Qual desses 3 que eu vou recomendar para você? O calcário. O calcário ele é muito superior aos demais na neutralização, principalmente porque ele vai ter o efeito positivo em qualquer tipo de solo e ele vai ser uma fonte de cálcio e magnésio, tá? O que tem de errado com os demais? Nada, tá tudo certo. Mas a casca de ovo já não vai ter a mesma quantidade de magnésio e também não vai funcionar para outros solos. Já a cinza de madeira, ela tem uma grande quantidade de cálcio e também tem uma grande quantidade de potássio. Então, se você colocar num solo muito ácido esse potássio, que também tem na cinza de madeira, então pode ser que você acabe perdendo aquilo. O potássio, né, a cinza, eu gosto de colocar em cobertura, porque aí as raízes já estão mais formadas, já tem um maior crescimento da planta e ela consegue aproveitar mais o potássio. Que se eu colocar o potássio aqui agora, pode ser que perca e eu não aproveite esse material. Então eu recomendo que vocês façam a calagem usando o calcário, tá? O calcário ele não é caro, um saco de 25 quilos está aí numa faixa de 30, 40 reais. A gente tem 3 tipos de calcário no mercado, tá? O calcário calcítico, magnesiano e o dolomítico. O que difere os 3 é a quantidade de magnésio entre eles. Então, todo calcário vai ser fonte de cálcio e magnésio. O calcário calcítico, ele vai ter menos de 5% de magnésio. O calcário magnesiano vai ter entre 5 a 12% de magnésio. E o calcário dolomítico vai ter mais de 12% de magnésio. E é muito importante que a gente coloque o magnésio no solo, tá? O calcário muitas vezes vai ser uma das únicas fontes de magnésio que a gente vai ter para colocar aqui nesse momento. Então todo mundo fala, o solo brasileiro, ele tem pouco magnésio, por isso que no corpo o ser humano tem deficiência de magnésio. Sim, realmente, o nosso solo, devido às grandes quantidades de chuva e por ser um solo velho comparado ao resto do mundo, ele tem uma baixa quantidade de magnésio, porque a chuva vai lixiviando o magnésio, porque o magnésio é móvel no solo. Então ele vai lixiviando e vai lavando. Então acaba que fica pouca quantidade de magnésio e a gente tem que repor isso na hora da adubação. Então
a minha recomendação é o uso do calcário dolomítico, que é o que tem mais magnésio e é o mais comum de ser encontrado nas casas agropecuárias, tá? Os demais a gente só utiliza quando a gente já tem uma análise de solo, que a gente já sabe que o teor de magnésio já está alto, então a gente quer controlar isso para não deixar muito alto. Aí a gente acaba utilizando os outros fontes, né, com menor teor, para não deixar muito discrepante, uma quantidade muito alta que dê algum problema. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, a nossa terra tá crua, aí tá novinha, esperando ainda, sedenta por adubos, por nutrientes. Então, o calcário dolomítico vai ser muito importante, tá?